Muito bem, bom dia, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Arquidiocese em Comunhão. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você mais uma vez nessas nossas 2 semanas especiais a respeito de São José. E hoje nós gostaríamos de falar sobre São José e a família. Esse é o tema do programa de hoje. Então, você já vá colocando desde já a sua família debaixo da proteção do grande São José. Deus, quando se fez homem, Deus, quando se encarnou, ele se fez família. Porque ele quer que nós, aqui na Terra, sejamos reflexo daquilo que ele é lá no céu. Existe família no céu, de alguma forma. Nós iremos refletir sobre isso, iremos pensar claramente o que é que Deus fez quando escolheu a família de Nazaré. E por que é que São José é tão importante para defender as nossas famílias? Nós estamos vivendo tempos tremendos, não é? A gente que está sempre em contato com as pessoas, no confessionário, nos atendimentos, no dia a dia da paróquia, todo mundo tem alguma chaga, alguma ferida, alguma dificuldade na família. Por que que isso está acontecendo, né? Por que que a família está sendo destruída? Quando o Papa São João Paulo II fez um instituto lá em Roma para defender a família, né? Na época, o sacerdote responsável, que depois tornou-se cardeal, o cardeal Caffarra, escreveu para a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, sem grandes pretensões, sem assim pensar que iria, a partir desta carta, receber alguma resposta, porque eu imaginava, a irmã Lúcia deve receber milhares de cartas, centenas de cartas, eu não vou ficar atormentando a pobre irmã. Ele só tinha intenção de mandar uma carta pedindo as orações da irmã Lúcia para esse instituto, para proteger a família, para que fosse realmente abençoado. E para surpresa do cardeal Caffarra, ela respondeu. E a irmã Lúcia respondeu, e uma cópia desta carta está lá nos arquivos do Instituto, porque faz parte um pouco da história desse Instituto, em que a irmã Lúcia dizia para ele: o senhor sabe, mas ele não sabia. Ou seja, o senhor sabe que será na família a derradeira batalha de Satanás. Ou seja, o demônio irá travar sua última batalha. E é exatamente no campo da família que se dá essa realidade. O demônio, ele quer destruir as famílias. Ele quer que a família venha abaixo. Ora, nós podemos aqui pensar, mas que interesse tem o demônio, né, de destruir as famílias? Bom, por uma coisa muito simples. Porque a família é o caminho de salvação para nós. Claro. Como é que você vai sair do seu egoísmo? Como é que você vai se entregar, se dar, né? Para quem? Somente na família. Então, como o demônio não quer o amor, o demônio não quer que a gente se entregue, que a gente se doe. O demônio não quer que o esposo se doe para a esposa se doe para o esposo. O demônio não quer que os filhos, né, vivam em fraternidade e se doem para o bem-estar comum da família, que os pais se doem para os filhos, assim por diante. O demônio não quer nada disso. Ele não quer, onde tem doação, onde tem amor, onde tem entrega, né, o demônio, ele evidentemente, ele não quer nada disso e ele se opõe frontalmente. E já há 3 séculos vem se preparando uma cultura de morte. Uma cultura de morte que tem por finalidade exatamente nos levar para uma morte, mas uma morte não com M minúsculo. Claro, isso também, né?
A morte com M minúsculo vem pelo aborto, a morte com M minúsculo vem pela eutanásia, a morte com M minúsculo vem pela autodestruição das drogas, a autodestruição do sexo desregrado, né? Tudo isso, a morte com M minúsculo vem. Mas o que o demônio realmente quer é a morte com M maiúsculo. É a morte eterna, né? É isto que ele pretende e quer para nós. Então, o tema do nosso programa de hoje é a família. São José. Como é que São José pode nos ajudar nesta luta, nesta batalha tremenda para defendermos as nossas famílias? Muito bem, São José, que abençoa a nós e as nossas famílias. Eu estava dizendo antes da música que nós estamos vivendo um tempo tremendo. Vivemos aquilo que a irmã Lúcia chamou de a derradeira batalha de Satanás. Ou seja, que é a batalha contra a família. O Papa São João Paulo II, em 1994, escreveu uma carta para as famílias. Foi um ano histórico. Em 94, o Papa São João Paulo II veio ao Brasil, veio ao Rio de Janeiro, para fazer o Encontro Mundial das Famílias, né? Foi aqui recebido por uma multidão enorme, e ele, nesta carta, ele fala claramente daquilo que é a cultura da morte que tem em vista destruir as famílias. Ele diz: nos nossos dias, infelizmente, vários programas sustentados por meios muito poderosos parecem apostados na desagregação das famílias. Vejam, o Papa São João Paulo II está dizendo que essa coisa de destruir a família não é um movimento espontâneo. Não é uma coisa assim, né? Aconteceu por acaso, é porque os tempos modernos, então agora tem famílias antiquadas e tem as famílias modernas. Não. Nossas famílias estão sendo manipuladas, nossas famílias estão sendo vítima de uma programação. Vários programas sustentados por meios muito poderosos, né, que tem como alvo a desagregação da família. Ele diz: às vezes até parece que se procure, por todas as formas possíveis, apresentar como normais e atraentes, conferindo-lhes externas aparências de fascínio, situações que de fato são anormais. Essas efetivamente contradizem a verdade e o amor, que devem inspirar e guiar a recíproca relação entre homens e mulheres, sendo assim causa de tensões e divisões na família, com graves consequências especialmente para os filhos. Fica obscurecida a consciência moral, aparece deformado o que é verdadeiro, bom e belo. E a liberdade acaba suplantada por uma verdadeira e própria escravidão. Vejam, são palavras bem, assim, contundentes do Papa São João Paulo II, dizendo que existe um sistema e as pessoas estão querendo, de propósito, destruir a família. Mas você vai dizer assim: mas padre, o que é que eles ganham destruindo a família? Bom, veja só. Primeiro, a gente tem que ver onde é que estão as raízes disso tudo para a gente entender, né? Quando as pessoas têm o valor da família, uma coisa acontece. Quando a pessoa realmente põe a família em primeiro lugar, as outras coisas, né, como o dinheiro, ocupam um segundo lugar. Então, um pai e uma mãe, por exemplo, que são realmente preocupados com o futuro dos seus filhos, com a salvação dos seus filhos, estão dispostos a, às vezes, ganhar menos, né? Trabalhar fora de casa menos para poder estar com seus filhos. Porque eles têm uma prioridade. A prioridade não é o dinheiro, a prioridade não é a carreira, a prioridade é a família. Mas num sistema
onde se vive de endividamento com os bancos, num sistema onde você vale pela sua capacidade de endividamento, trabalha, e aí, claro, você não vai ficar só com o seu trabalho, você vai pegar dinheiro emprestado. É isso? Você termina sendo escravo de um sistema financeiro. Só estou constatando. As pessoas colocaram o dinheiro e a realidade material antes da família. E isso não é uma questão de capitalismo ou de marxismo. Não. O Padre Paulo está falando mal dos capitalistas. Não, capitalista. O que é um capitalista? O capitalista é o dono da empresa, é o empresário. Né? E o marxismo, supostamente, né, diz que defende os trabalhadores. Tem o empresário e tem o trabalhador. E aí as pessoas pensam, tem só esses dois sistemas. Não, os dois sistemas são escravos de uma miséria mais profunda, que é o sistema financeiro. O dono das empresas, ele também depende dos bancos. E o trabalhador também está dependendo dos bancos. Então, o que essa mentalidade que se implantou, né, há alguns séculos no nosso mundo, é uma mentalidade onde o dinheiro e os bens materiais, seja os bens materiais do capitalista, seja os bens materiais que o marxista quer alcançar, tomou o lugar de tudo. E uma realidade espiritual, que é a família, está sendo dilacerada. Sim, aquilo que eu falei, a família é uma realidade espiritual. Por quê? Porque os animais não têm família. Sabe por quê? Eles não têm alma. O animal, o que ele faz é se reproduzir. Mas veja no mundo animal. Depois que o filhote atinge a idade adulta, não interessa minimamente para o animal se aquele outro parceiro sexual é filho, filha, irmão, irmã, pai, mãe. Para o mundo animal não tem família. Todo mundo está disponível. Todo mundo está sexualmente disponível. Mas nós temos alma. Nós não somos somente um corpo arrastado por necessidades materiais e econômicas. Veja, o que é que transforma essa mentalidade materialista? Seja pela estupidez do capitalismo, seja pela estupidez do marxismo. A mentalidade materialista transforma você num CPF. Você é um CPF. Você é simplesmente um número. Enquanto na família você é alguém. Ou seja, mas se você não se importa com ninguém, se você, em primeiro lugar, não é família e se importa com, e se dá, e se doa, e se entrega, quem é que vai se doar? Alguém tem que tomar a iniciativa. Se nós queremos salvar as nossas famílias, nós precisamos nos libertar, exorcizar de dentro de nós, do nosso coração, eu em primeiro lugar. O egoísmo que diz, tô nem aí. Minha carreira como é que fica? Meu salário. Não, eu quero comprar meu carro, eu quero ter um smartphone caro, eu quero ter um computador caro, eu quero... Né? E como é que fica? Minha mulher está me atrapalhando, meu marido está me atrapalhando, meus filhos estão me atrapalhando. Então você tem, né, um projeto materialista. Não se espante se no final desse seu projeto materialista você não for nada para ninguém. Porque isso é típico da mentalidade antifamília. Ou seja, o pessoal fala de famílias modernas. Não são famílias modernas. Não existem famílias modernas ou famílias menos modernas. O que existe é gente descartável e gente que tem aliança para sempre. Isto é a diferença. Família é aliança para sempre. Meu pai é meu pai. Graças a Deus ele está vivo, mas meu pai será meu pai mesmo depois de morto.
Minha mãe é minha mãe, graças a Deus está viva, mas ela será minha mãe mesmo depois de morta. Minhas irmãs, eu tenho uma irmã que já está no céu com a graça de Deus, mas continua sendo minha irmã. Não tem ex-irmã, não tem ex-pai, não tem ex-mãe, não tem ex-filho. A família é uma aliança para sempre. Agora, supostas famílias modernas, né? O amor é eterno enquanto dura. Né? Ou, melhor ainda, enquanto foi interesse para minha conta bancária. Então, começou a dar prejuízo, e eu, como é que eu fico? Descarta, joga no lixo. Não somente eu descarto e jogo no lixo, eu me deixo descartar e jogar no lixo. Não tem aliança para sempre, ninguém. Então não se inquiete se você depois se sente nada, porque, claro, descartável. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de uma reação espiritual. É Satanás com seu egoísmo quem está miseravelmente colocando essa mentalidade materialista na nossa cabeça. Se você quer ser família, você precisa recordar que você tem alma. Você precisa cultivar o mundo espiritual, o amor, a entrega, a doação, porque senão você não terá família. Você morrerá sozinho no seu egoísmo. Porque família exige perdão, exige paciência, família exige aliança de amor. Família exige tudo isso. Então, se nós precisamos de auxílios espirituais para manter as nossas famílias, a igreja nos dá São José. São José tem uma missão especialíssima. Na última aparição em Fátima, no dia 13 de outubro de 1917, São José apareceu com o menino Jesus no braço, abençoando o mundo. Era o início do século XX. Nós, mais de 100 anos depois, agora entendemos com mais clareza por que é que nós precisamos da bênção deste santo patriarca, São José. Por quê? Porque a batalha de Satanás era com a família. E São José, ele é o guardião da Sagrada Família. Veja, nós, neste ano de São José, temos que rezar com frequência a ladainha de São José, porque inclusive é uma oração indulgenciada, e 2 vezes São José na ladainha é referido à família. Primeiro ele é chamado de chefe da Sagrada Família, e depois ele é chamado de sustentáculo das famílias. Columen, columinis em latim quer dizer coluna. É a coluna das famílias. Você quer que sua família fique de pé? Vá para São José. Ele é a coluna da família. Deus deu São José para proteger a Sagrada Família aqui na Terra. E ele lá do céu, o que ele vai fazer? Vai proteger a sua família. Sim, a minha família é a sua. Vamos consagrar e entregar a nossa família a São José. Vamos fazer, não é, aquilo que Deus fez. Deus, quando ele se fez homem e se fez família humana, ele entregou essa sua família a São José. À guarda de São José, aos cuidados de São José, à liderança de São José, à chefia de São José. Deus fez isso, Deus entregou a família dele para São José. E nós? Não vamos entregar nossas famílias que estão sendo atacadas não por Herodes, como a Sagrada Família foi atacada, né, há 2000 anos atrás. Nossa família está sendo atacada, não. Os novos Herodes são muito mais sofisticados. Como diz o Papa São João Paulo II, são programas que são subvencionados, são incentivados, são alimentados por meios muito poderosos que têm
como finalidade a desagregação da família. Os novos Herodes são muito mais sofisticados. Os Herodes do passado queriam destruir a Sagrada Família e terminaram fazendo uma grande carnificina com a morte dos inocentes. Os Herodes atuais não são muito diferentes. Eles apostam no aborto. Agora não são mais 2 dúzias de inocentes crianças. São milhões. Milhões. Diariamente, nós vemos nas nossas páginas a contagem das vítimas do Covid. E, no entanto, a causa de morte mais comum do nosso planeta é o aborto. Milhões e milhões de crianças são abortadas no mundo inteiro. Aqueles que se descabelam fazendo um escarcéu com o Covid, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não seja preocupante, mas não movem uma palha para defender os novos inocentes dos novos Herodes. E não somente o aborto. Está agora, infelizmente, se instalando a cultura da morte também na eutanásia. A cultura da morte em tantas outras coisas, né, que vão destruindo as pessoas, dando a morte física e o que é pior, colocando no lugar da morte eterna e do inferno por tantos pecados e por tanta miséria. Então, vamos recorrer a São José, vamos confiar nele, vamos nos entregar a São José e entregar nossas famílias debaixo da proteção deste zeloso guardião das famílias. A coluna da família, o sustentáculo da família. Então, vamos agora fazer um pequeno intervalo, a gente volta já, né, para continuarmos a nossa conversa a respeito de São José e as famílias. Muito bem. Veja, vamos então num diálogo aqui com os nossos participantes. Uma pergunta do Emerson Montenegro. Fez a pergunta no YouTube. Padre Paulo, sua bênção. Sou esposo e pai. Qual é a maior virtude que podemos tomar como exemplo e modelo de São José? Veja, Emerson, a resposta, né, óbvia, né? Depois eu dou a resposta mais detalhada, mas a resposta óbvia é que se estamos falando de maior virtude, a maior das virtudes é a caridade, o amor a Deus, o amor, né, que ele tinha para com Jesus, o amor que ele tinha para com a Virgem Santíssima. E claro, através da caridade, a partir da caridade que todas as outras virtudes se desenvolvem. Agora, algumas coisas que São José, digamos assim, brilha de forma especial, não é? Então, se você quer imitar São José, a primeira coisa é amar Deus. O que une uma família é o amor a Deus. Então, você imagina que está aqui Deus e a família, as pessoas vão se dirigindo todas na mesma direção, no mesmo alvo, né? Então se unem. Aí tem concórdia, aí tem família, quando a gente se une ao redor de Deus, né? Agora, além da caridade, algumas coisas de São José são bem impressionantes. A humildade, que nós já falamos aqui, a pureza, mas também a sua fortaleza, porque como pai de família, o pai precisa ser forte. Forte aqui não quer dizer que você vai sair brigando com as pessoas, né? A fortaleza não é somente a virtude de defender de um ataque. Às vezes a fortaleza é também suportar um mal que você não consegue ainda resolver. Para entender, por exemplo, a dor de dente. Eu tenho uma dor de dente, sei lá o quê. O que você precisa? Bom, vá ao dentista, tome remédio, etc. Mas enquanto a dor não passa, o que você precisa é de fortaleza. É de um capítulo da fortaleza chamado paciência. Carrega.
suporta com, né, com força. São José, quantas coisas teve que, né, resistir de ataques do mal de fora, mas também saber resistir àquilo que é a cruz do dia a dia e o sofrimento, né? Então essas são as realidades que se demonstram em São José, além de uma grande vontade de obedecer a Deus e ser fiel a Ele. É impressionante que os verdadeiros líderes são os mais obedientes. São José é o líder da Sagrada Família, porque ele obedecia a Deus. Então, Jesus e Maria podiam tranquilamente obedecer a São José, porque São José não fazia suas vontades, não impunha seus caprichos, era homem obediente. Então essas são um pouco as virtudes em breves pinceladas, eu poderia fazer um curso inteiro sobre isso, né? As virtudes de São José como esposo e pai. Fernanda faz uma pergunta também no YouTube. Sua bênção: como podemos, assim como São José, nos abandonar plenamente aos planos de Deus e deixar os nossos? Estou esperando o meu terceiro filho. Não queria mais filho. Sonho em estudar mais, fazer mestrado, né? Mas parece que os planos de Deus são outros. Então, veja, Fernanda, o que acontece é o seguinte: esses dramas, a pergunta da Fernanda, eu queria estudar, etc e tal, e não quero mais filhos, mas esses dramas a gente responde perguntando quem sou eu, né? Ou seja, o que é que eu vim fazer neste mundo? Qual é a minha verdadeira vocação, minha verdadeira identidade? Vamos supor, quando você olha para um sabonete, qual é a vocação de um sabonete? Qual é a finalidade dele? Um sabonete nasceu para se gastar, não é isso? É uma beleza. O sabonete, você coloca lá, a pessoa lava as mãos, transmite vida aquilo. Por quê? Porque você, pronto, tirou as bactérias que estavam na sua mão. Quantas vidas podem ser salvas por um simples lavar as mãos, um sabonete, né? E que beleza quando você toma o seu banho, né, você se sente, mas o sabonete está se gastando. Você se sente bem, mas o sabonete está se perdendo, mas ele está cumprindo aquilo que é a vocação dele. Eu me lembro a minha avó paterna, que morreu já com seus 90 e tantos anos. Ela, como muitas pessoas de idade, foi criando a mania de guardar as coisas sem usar. E nós costumávamos dar presente para ela, caixas com sabonetes, etc. E ela guardava tudo num baú. Quando ela faleceu, nós fomos lá abrir aquelas caixas e tinha sabonete seco, rachado, que não servia para mais nada. Quer dizer, guardou lá durante 10 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo ficou aquele sabonete lá. O sabonete já estava sem cheiro e rachado. Aquele é um sabonete infeliz. Por quê? Porque não realizou sua vocação de se gastar. Ele ficou se economizando, rachou e perdeu o cheiro. Então a pergunta é: quem sou eu? Para que eu vim a esse mundo? Eu vim para mim? Ou eu vim para dar a vida? Quando eu sei o que eu sou, então não é um peso eu me gastar. Não é o peso para o sabonete se gastar. Quando eu sei que eu vim para me gastar pelos outros, então a vida tem sentido. Então, o que é uma mãe? O que é um pai? Um pai é um homem para os outros. O pai não se pertence. Eu sou para os outros.
que é uma mãe? É uma mulher para os outros. A mãe não se pertence. Todo homem maduro, toda mulher madura tem que ser pai, tem que ser mãe. Eu sou padre, não tenho filhos biológicos, mas se eu quero ser maduro, eu preciso ser pai. Eu preciso compreender lá no fundo da minha alma. Eu sou para os outros. E essa é a grande conversão. A família é uma grande conversão. Porque ela faz com que a gente viva aquilo que Jesus fala no Evangelho. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Como é difícil a gente renunciar. Renunciar a nós mesmos. Dentro da família. Como é difícil, por exemplo, ser pai. Eu vejo, eu não tenho família biológica nascida de mim, mas eu tenho uma família espiritual, tenho os filhos espirituais. Como é difícil ser pai, servir e ser esquecido. Servir, eu sou para os outros. E ser esquecido, ocupar meu lugar. Né? Ocupar o meu lugar. Eu sou isso. Alegria. Né? Veja São José, que modelo extraordinário. Servir e ser esquecido. Se tem uma frase que serve para descrever São José, é essa. Servir e ser esquecido. Essa humildade, essa simplicidade de São José. Então, é um pouco as reflexões que eu queria partilhar com você, Fernanda, e vá diante de Deus, reze, peça. Deus vai iluminar você. Quem eu sou e o que eu vim fazer nesse mundo. E nós gostaríamos agora de recolher as intenções que vocês colocaram durante este programa, foram pedindo suas orações, foram fazendo seus pedidos e colocar, sobretudo, nossas famílias debaixo da poderosa intercessão de São José. Neste ano, o Papa Francisco, através da penitenciaria apostólica, nos concedeu uma graça de que todas as vezes que nós recitássemos a ladainha de São José, né, com uma intenção específica, a intenção de nós rezarmos pela igreja perseguida interna e externamente, e para socorrer todos os cristãos que padecem todo o gênero de perseguição, nós poderíamos ganhar indulgência plenária. Então nós vamos fazer isso hoje. Né? Vamos dedicar um tempinho do nosso programa, aqui, antes de concluirmos, para rezar a ladainha de São José. E, assim, nós podemos receber a indulgência plenária. Agora, para receber a indulgência plenária mesmo, você precisaria, por esses dias, depois de acompanhar a ladainha conosco, fazer uma boa confissão. Se você já está confessado por esses dias, não tem problema. É isso mesmo, já está feito. E receber a comunhão. Confissão, comunhão e oração pelo Papa. A oração pelo Papa nós iremos fazer também no final da ladainha. E assim você pode aplicar esta indulgência plenária para quem você quiser, né? Para você mesmo ou para alguma alma necessitada no purgatório. Agora é importante nós lembrarmos que essa ladainha de São José, então, é para aqueles que sofrem perseguição na igreja. Quantas pessoas sofrem perseguição simplesmente porque são família? São cristãos, católicos, e estão sendo perseguidos. Vamos rezar por essas pessoas. Perseguidos porque são abertos à vida, perseguidos porque são fiéis ao vínculo matrimonial, perseguidos porque defendem a moral católica, moral sexual. Quantas pessoas são perseguidas por isso? Não é? Rezar. Mas rezar também pela igreja perseguida. Quantos católicos estão presos por simplesmente ser católicos? Na China, que é um governo comunista que persegue a verdadeira igreja de Cristo, estão lá presos. Quantas pessoas na África, né, sofrendo perseguições por parte de muçulmanos, na região do Oriente Médio e também no nosso Ocidente, onde
ser católico vai se tornando cada vez mais um crime. Mas uma coisa interessante do decreto da penitenciaria apostólica, que a gente não para pensar, mas alguém pensou, né? É que existe também uma perseguição interna da igreja. Ou seja, gente que, dentro da igreja, entre aspas, persegue os verdadeiros católicos dentro da igreja. Isso existe. E o Papa nos dá indulgência plenária para nós rezarmos neste ano a ladainha de São José, pedindo por essas pessoas que sofrem perseguição. Então, se você quer o texto da ladainha de São José, está disponível também no site padrepauloricardo.org, digita aí na internet, né? Padre Paulo Ricardo e ladainha de São José. Vai aparecer a página onde nós temos o texto da ladainha de São José. Vamos colocar todas estas intenções no nosso coração e vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho da paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida da família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nas intenções do Santo Padre o Papa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.